Você já imaginou acordar um dia e perceber que seu corpo não é mais o mesmo, que sua força, sua velocidade e até o que você sente foram radicalmente alterados? Essa é a história de Bucky Barnes, o Soldado Invernal, um dos personagens mais fascinantes da Marvel. Mas o que torna essa transformação ainda mais assustadora é o quanto dela se aproxima de experimentos reais realizados durante a Guerra Fria. Neste vídeo, vamos mergulhar na origem do Soldado Invernal, explorar os poderes absurdos que ele ganhou e entender os impactos que essa transformação teria no corpo e na mente de um ser humano real. Será que alguém sobreviveria a isso? Fica aqui comigo porque a resposta vai te surpreender. Na época da Guerra Fria, as superpotências buscavam constantemente maneiras de superar seus rivais. Os soviéticos queriam criar o soldado perfeito, alguém capaz de se infiltrar nas linhas inimigas sem chamar atenção, mas com habilidades físicas e mentais sobre-humanas. Não bastava ser forte, era necessário ser mortal, mas invisível. A missão parecia impossível. Nos quadrinhos da Marvel, a União Soviética encontrou Bucky Barnes ferido no campo de batalha, um soldado americano que, para seus aliados, estava morto. Mas eles viram nele a oportunidade de criar uma arma viva. Para isso, precisariam apagar suas memórias, quebrar sua vontade e remodelar seu corpo para torná-lo algo além do humano. A inspiração para isso vem da vida real. Durante a Guerra Fria, projetos como o MKUltra da CIA exploraram técnicas de lavagem cerebral, usando métodos como privação sensorial e drogas para moldar a mente humana. Os soviéticos tinham seus próprios experimentos, frequentemente ultrapassando limites éticos em nome do progresso. A criação de um super soldado não era apenas sobre força física, era também uma questão de controle total. Eles precisavam de alguém que não hesitasse, que obedecesse sem questionar. Mas como transformar um ser humano em algo tão inabalável? Esse foi o ponto de partida para a história de Bucky Barnes e o nascimento do Soldado Invernal. A transformação de Bucky não foi nada menos que brutal. Nos quadrinhos, ele foi submetido a um processo cruel de condicionamento mental, incluindo lavagem cerebral e tortura psicológica para apagar suas memórias e reprogramar sua mente. Mas não era apenas a mente que precisava ser alterada. O corpo de Bucky foi aprimorado com um soro experimental que o tornou mais forte e resistente. Sua força foi amplificada para níveis sobre-humanos, permitindo que ele realizasse feitos impossíveis para uma pessoa comum. Além disso, ele recebeu o famoso braço biônico, uma maravilha tecnológica que nos quadrinhos é descrita como capaz de levantar mais de 3 toneladas. Esse braço não apenas replica a força de um braço humano, mas supera qualquer limite com sensores táteis avançados, permitindo que ele sinta texturas e temperaturas e com sistemas de feedback que garantem movimentos precisos. A ciência real já alcançou algo parecido com as próteses mioelétricas, que permitem que usuários controlem movimentos com impulsos musculares. Mas a tecnologia do braço de Bucky está em um nível ainda inatingível. O mais impressionante é que todo o seu corpo foi adaptado para suportar o impacto desse novo membro e das missões extremas que ele enfrentaria. Apesar disso, transformar alguém em uma máquina de guerra não é apenas um desafio tecnológico. É uma luta contra os limites da biologia humana, algo que exploraremos a seguir, comparando Bucky com os melhores atletas do mundo. Os poderes do Soldado Invernal desafiam tudo o que conhecemos sobre o corpo humano. Seu braço biônico, por exemplo, permite que ele destrua paredes de concreto com um único soco. Um soco humano médio gera algo entre 300 e 700 newtons de força, enquanto o braço de Bucky atinge facilmente mais de 10.000 newtons. Isso o coloca em um nível além de qualquer pessoa normal. Seus reflexos são outro ponto fora da curva. Enquanto o tempo médio de reação humana é de cerca de 0,25 segundos, Bucky reage quase instantaneamente, desviando de tiros e ataques em milissegundos. Isso o torna um adversário quase impossível de se enfrentar. Além disso, sua resistência é algo extraordinário. Nos quadrinhos, ele é capaz de lutar por horas, sem sinais de fadiga, algo que na vida real
nem mesmo os atletas mais treinados conseguem fazer. Corredores de maratona, por exemplo, precisam de semanas para se recuperar após uma corrida extrema, mas Bucky parece simplesmente imune ao cansaço. Esses feitos impressionantes levantam uma questão intrigante. Seria possível para um ser humano real suportar as transformações que Bucky enfrentou? E é exatamente isso que vamos analisar agora. Para entender os limites do corpo humano, vamos comparar o que Bucky faz com os feitos de atletas de elite, como powerlifters, ginastas e corredores de resistência. O recorde mundial de levantamento terra, por exemplo, é de 501 quilos, estabelecido por Hafthor Bjornsson em 2020. Isso é o equivalente ao peso de um pequeno carro. No entanto, o braço biônico de Bucky é capaz de levantar mais de 3 toneladas, 6 vezes esse peso. Nem mesmo os melhores atletas do mundo chegariam perto desse nível de força. No caso da agilidade, ginastas olímpicos conseguem realizar saltos que atingem alturas de até 3 metros, combinando força e técnica. Nos quadrinhos, Bucky supera isso facilmente, saltando alturas superiores a 5 metros em um único movimento, o que seria impossível para qualquer humano normal. E quando falamos de resistência, ultramaratonistas como Scott Jurek conseguem correr mais de 160 quilômetros em um único dia, mas ainda precisam de descanso e alimentação. Bucky, por outro lado, é capaz de lutar ou correr por dias sem sinais de exaustão. Isso não apenas desafia os limites do corpo, mas também da mente, considerando o impacto psicológico de operar sob condições tão extremas. No entanto, o preço por essas capacidades seria enorme. A pressão física no corpo e o impacto mental de ser submetido a lavagens cerebrais, reprogramações e isolamento seriam devastadores para qualquer pessoa comum. É por isso que, mesmo entre os maiores atletas do mundo, ninguém chegaria perto de suportar o que Bucky Barnes passou. A história do Soldado Invernal é assustadoramente similar a experimentos reais que ocorreram durante a Guerra Fria. O projeto MKUltra da CIA, por exemplo, utilizou métodos de controle mental que incluíam drogas como LSD, hipnose e isolamento sensorial em mais de 150 indivíduos, muitas vezes sem consentimento. Enquanto isso, os soviéticos conduziam testes com resistência ao frio em prisioneiros, expondo-os a temperaturas tão baixas que o corpo humano normal entraria em colapso em minutos. Esses experimentos, embora eticamente horríveis, mostram como a ficção do Soldado Invernal encontra raízes na realidade. Mesmo hoje, algumas das tecnologias que vemos nos quadrinhos têm paralelos em pesquisas militares e científicas. A história do Soldado Invernal nos faz questionar os limites da ciência e da ética. Embora ainda estejamos longe de criar super soldados como Bucky Barnes, os avanços em próteses biônicas, edição genética e aprimoramento físico nos aproximam desse futuro. Mas a pergunta é: a que custo? Estamos dispostos a abrir mão da nossa humanidade para alcançar algo assim? E você aceitaria passar por tudo isso para ganhar habilidades sobre-humanas? Ou acredita que há coisas que devem ficar apenas na ficção? Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de curtir o vídeo. Até a próxima!